A paz do Senhor Jesus a todos e que Deus abençoe a cada um de nós. Meus amados irmãos, mais uma vez eu estou aqui no monte, levando esta mensagem. Veio a mim e eu levo a vocês, a qual aqueles que estão precisando, ou seja, todos precisam, né? Como diz o homem, diz a Bíblia, né? Que todo homem carece ou precisa, né? Da graça de Deus, da misericórdia, do amor de Deus. E como a própria Bíblia diz que não fosse por fim dos tempos, né? Iam diminuir mais o amor, né? A verdade. Não que a verdade de Deus ia diminuir, não. A verdade do homem, ou seja, o homem não ia dar prioridade, o homem não ia fazer caso da verdade de Deus. Então, meus amados irmãos, mais uma vez levando aqui essa mensagem, para que Deus o toque o seu coração, e que você venha a compreender, a entender o propósito de Deus para a nossa vida. Deus tem um propósito para a nossa vida, para cada um de nós, né? E esse propósito não é só você pregar, você louvar, não. O propósito é a salvação. O propósito é a salvação, que nós temos a salvação. Amém? Então, eu vou orar aqui, né? Para que Deus o use também como instrumento nas mãos dele. Que não seja eu, que seja o Espírito Santo me usando, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu glorifico o teu nome. Tu és um Deus vivo e poderoso. E aqui eu estou, Pai, e me coloco nas tuas mãos. Eis-me aqui, para que o Senhor faça a tua vontade, não a minha. Não deixe eu me usá-lo, Senhor. Não use o teu Espírito em mim, Senhor, para que a tua palavra saia verdadeiramente conforme o que o Senhor quer, conforme aquilo que agrada aos teus olhos. E do outro lado, Pai, que venha abrir a porta, a mente do coração e a mente desse povo, Pai, que estão precisando, Senhor. Que todo homem precisa, porque todo homem é pecador, Senhor. E todo homem precisa, carece da tua misericórdia, do teu amor. Pois que através desta palavra, Pai, o Senhor possa dirigir a cada um destas pessoas, a cada um de nós, Senhor, para que nós tenha ali uma boa vontade, que essa vontade seja a sua, Pai. Meu Deus, nós temos uma salvação para ser ganha, mas muito esquece desta parte, Senhor, pois que através desta mensagem o Senhor vem abrir a mente, abrir o coração, abrir, meu Deus, aquilo que eles possam, meu Deus, compreender, entendê-lo, aquilo que o Senhor está fazendo, o propósito do Senhor para cada um de nós. Amém, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, e aqueles também que não são irmãos, que eu sei que dentro, neste grupo aqui, nessas redes sociais, né, que, como diz, como amizade está como amizade, e aqui tem muitos que não conhecem a Deus, né? No mundo tem muitos que não conhecem a Deus, tem muitos que falam, mas não conhecem. Amém? Então esta mensagem é algo que nós possa se dirigir, né? Para que nós tenha uma identidade com Deus, ou seja, uma identidade. E essa identidade é a presença do Senhor, é o Espírito do Senhor. Porque aquele que não tem o nome arrolado no livro da vida ou lá no reino do céu, né? Infelizmente, não tem essa identidade, não tem o Espírito Santo, não. Amém? Então, olha só, eu estou no livro de Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 16, versículo 16. A mensagem vem nos dizer a cura de uma jovem adivinhadora. Esta jovem dava lucro. Não era lucro para Deus, não. Era lucro para o Satanás. E isso não alegrava o coração de Deus. Isso entristecia, né, o coração de Deus. Fazia com que Deus ficasse irado, ficasse desanimado. Essa jovem, ela fazia tudo para os homens, menos para Deus. Então, meus amados irmãos, o que Deus quer que nós faz é para Ele, não para os homens.
em primeiro lugar, Pai do Senhor Jesus. Então, olha que a palavra diz. Aconteceu que indo nós para um lugar de oração, nos saiu a um encontro uma jovem, processo de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores, letra minúscula, senhores homens. E não era homem, né, apegado a Deus, não era homem, né, cheio do Espírito Santo, não. Era homem endemoniado também, era homem que vazio do Espírito Santo. Esse propósito que Deus está colocando aqui é para que nós tenha, em primeiramente, o Espírito Santo, que nós tenha Ele, nós faz ter lucro, é Deus. É claro que Ele é dono de tudo, mas quando nós fazemos isso para Deus e não para os homens, nós temos ali uma identidade. O homem que faz essa parte, ele tem uma identidade, o homem, a mulher, eu digo homens que incluindo homem e mulher, criança, quem quer que for, jovens, idosos, amém? Então ele diz assim, saindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, ou seja, essa moça, o espírito que estava na moça, saía atrás de Paulo, atormentando a Paulo, olha só, né? Então, de ficar quietinho no lugar dele, não, atormentando a Paulo. Como aquele espírito lá demoniado, que o homem estava lá no cemitério, e quando viu a presença do Senhor, sentiu, de longe já veio encontrá-lo, atormentá-lo. E disse, o que tem nós contigo? Então essa jovem, pode ver que o espírito que estava nela, sabia quem era Paulo. Era servo do Deus vivo, enviado. Deus enviou a Paulo para consertar o caminho do povo. E quantos Deus nos já enviou no dia de hoje também para consertar o caminho do povo e o povo não quer. Então olha só o que Deus, a bondade de Deus para conosco. As oportunidades que Deus está dando para mim, para você, né? Isso aqui não é só para quem prega, não. Isso aqui é para aquele que quer uma identidade. E essa identidade é a presença de Deus, né? É você que está aí no mundo, nas drogas, no álcool, você que está na prostituição, você que anda mentindo, você que anda fofocando, você que anda fazendo, né, dos maus caminhos um bom caminho. Dizendo o caminho, é como diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Né? Deus acende a ira, ou desce a ira dele para o povo, porque o povo detém a verdade pela injustiça. Está na injustiça e dizendo que é verdade. O povo no dia de hoje fala a maldade e aí diz que é bondade. O coração cheio de rancor, né? Cheio de orgulho, de prepotência, e diz que está limpo, cheio do Espírito Santo. Aonde é que vamos parar? Então Deus está nos avisando, nos anunciando que logo o Espírito Santo, ou seja, logo o Filho dele está vindo à terra. E até quando nós vamos ficar sem se preparar? Então, o tempo da maldição, o tempo de nós ficar zombando no mundo, né? Vangueando como varejeira, que não acha nada, voa e não senta em lugar nenhum, já encerrou esse tempo. É tempo de buscar Jesus, porque o Jesus está voltando. E se ele encontrar nós vigiando, na vigília, nós iremos com ele. Nós alcançamos, se nós vigiar como Deus quer, nós alcançamos essa identidade, que essa identidade é o Espírito Santo, é a presença de Deus. E diz assim, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo estes homens, que era que seguiam a Paulo e os outros discípulos ali? O espírito mau, né? Ali atormentando,
né? Por quê? Por causa da luz, por causa da identidade de Paulo e dos discípulos. Então veja quem, né? O homem que tem o Espírito Santo, o homem que tem a presença de Deus, ele tem uma identidade. E aqueles que as pessoas odeiam, aqueles que é odiado, é porque ele tem a identidade. O Espírito Santo, ele entra na pessoa, né? E ali fica a luz, chamado Jesus Cristo. E aquele que não tem luz, né? Ele não é odiado por ninguém. Não. O Satanás não toca nele, o Satanás não investe nele para ir tocar, ou seja, querer tocar, aborrecer o servo do Senhor. É como estava nessa jovem, e ali entrava para atormentar, querer atormentar os servos do Senhor. Mas jamais o Espírito Santo perdeu, jamais Jesus Cristo perdeu, Deus perdeu para o Satanás. E nunca vai perder. Amém? Então ele diz assim, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação, ou seja, o Espírito fazendo isso, ou seja, falando, né? Ou seja, o que nós pode fazer para atrapalhar ele? Tem um lugar na Bíblia que diz assim, os principais sacerdotes, os saduceus, ali, o fariseu, dizendo assim, o que nós fazemos com este homem, porque aonde ele passa, ali o povo acompanha ele, e nós vamos ficar sem povo. Né? Se eu não me engano é João, né? Deixa eu ver se é João 11, eu não vou demorar muito, que eu também tenho um propósito aqui, né? Então os principais, eu estou em João 11, capítulo 47, então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram os sinédrios e disseram, que estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais, e se o deixarmos assim, todos crerão nele, pois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Olha só, gente. Então, aonde o Senhor Jesus passava, ele era odiado. Dele ser amado pelas pessoas, né? Porque ele é amor e traz amor para o povo. Não, ele era odiado, ou seja, porque o povo estava vazio de amor. E nesse século, né? Nesta geração, está assim, sem amor. A verdade, eles não aceitam, mas a fofoca, a mentira, a maldade, eles aceitam. Né? Cheio de rancor, e diz que é filho de Deus. Fala que é servo de Deus. É ombreiro, é pastor, é bispo, né? É apóstolo. E aí odiando uns aos outros. Né? Será que Deus mudou agora? É uma parte e está no muro agora, Deus? É claro que não. Nós é quem tem que se revê-lo e nós examiná-lo a nós mesmos, como nós estamos. Deus não é assim, não. Deus não tem dois lados, não. Deus só tem um lado. É a verdade, não a mentira. É a pureza e não a impureza. Deus é bom, único bom. E Ele quer que essa bondade esteja dentro de nós. Esteja conosco o tempo todo. Que é essa identidade, que é o Espírito Santo, é a presença de Deus. Farei vós a minha imagem. Ele fala assim, né? A minha imagem. E o que mais que ele fala? Né? Não é só a imagem. E que se nós fizer aquilo que ele faz, né? Que ele faz, nós seremos o quê? A semelhança dele. A semelhança, ele quer que nós seja a semelhança, ou seja, aquilo que ele quer que nós faça, aquilo que é dele. Nós viver para ele. Nós fazer aquilo que ele deixou nós fazer, adorar ele, viver para ele, andar com ele. Tem que assim, Jesus passa na minha casa, visita a minha casa. Não, Jesus mora na minha casa.
Porque o momento que ele não estiver lá, o Satanás vai lá entrar e faz barraco. Então deixa Jesus, pede para Jesus morar mesmo. Amém? Então vamos continuar aqui, né? E diz aqui, isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, olha só, é no momento da indignação, ou seja, o Paulo, ele não queria, ele é como Jesus, ele foi assim como Jesus, o caminho dele. Por quê? Ele não atrapalha ninguém, ele pregava o evangelho. Quem aceitava, glória a Deus. Quem não aceitava, ele também não ia incomodá-lo, não. Nós, servos de Deus, também tem que ser assim. Nós prega, quem quiser ouvir, que ouve. Quem não quiser, fica cada um no seu lugarzinho, mas não venha incomodá-lo. E aquele espírito imundo, através daquela menina, veio incomodá-lo, a Paulo. E Paulo se indignou, né? Voltando-se, disse ao espírito, em nome de Jesus. Ou seja, Paulo voltou aonde estava aquele espírito, estava naquela moça, e ele orou para aquela moça, ou seja, expulsou o mal daquela moça. Aonde ele diz, ó, Paulo já indignado, voltando-se, disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Meus amados irmãos, é uma palavra que traz conforto, traz esperança. A sua fé, se estás em um homem que coloca em Deus, Paulo, o brilho de Paulo, ou seja, a identidade de Paulo, vê o que ele fez. Ele ordenou para que o mal saísse daquela moça. E o mal saiu na hora, no mesmo instante, fala ali que saiu. O homem no dia de hoje, é poucos que fazem isso. Eu ontem eu vi um rolando no chão, né? Faz vergonha? Claro que sim. Ou somos ou não somos. Então nós não podemos fazer aquilo que não está de acordo com a nossa estrutura. Por exemplo, se eu não estou preparado para expulsar o mal, por que eu vou botar a mão na cabeça dos outros? Amém? Então ontem, né, eu vi a pessoa rolando no chão, e aí por ali. Não. Você que tem que dominar o mal, porque se você estiver cheio do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é forte, é poderoso, todo poderoso. Então não tem como o mal vencer ele. Você entende? Então nós temos que estar preparados. E esse preparados, por que o homem não está preparado? Porque o homem procura a maldade, procura o mal. Ele procura o orgulho, a prepotência, né? A ignorância. Não, ele não quer tirar. Não, eu sou assim, eu tenho que morrer assim. Não, tem que morrer assim não. Nós temos que se consertar assim. Lá em em Jeremias, capítulo 4, se eu não me engano, ele diz, né? Se voltarem, volta para mim. Mas o quê? Se você vier limpo, né? Vou procurar aqui, Jeremias, capítulo 4. Se voltarem, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarem vangueando, se jurarem pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Então, meus amados, Deus não quer sujeira, não. Nós temos que se limpar, assim, nós temos que se consertar, né? E quem quer que seja, padre, pastor, bispo, se tiver sujo, se conserte enquanto é tempo, antes de Jesus voltar. Porque vai ter um dia que ele diz que ele vem como ladrão. Ele vem como ladrão. Ninguém sabe. Ladrão não, quando ladrão vem, quando ele percebe, ele já está com uma arma na cabeça da gente. É assim? Então o Senhor Jesus vem como um relâmpago. Então, vamos vigiar, orar, e vamos se preparar para que alcancemos esse dia, tá? Se Jesus voltar hoje para você, se você morrer, Jesus voltou para você. E se você não estiver preparado, aonde você vai? Só tem dois lugares, céu e inferno. Não tem esse negócio não. Eu vou ficar num lugar e lá vou... Não tem isso não. A Bíblia diz,
Pode ver que Deus diz lá em Deuteronômio capítulo 30, diz assim, né? Eu deixo a vida e o bem. Eu proponho, ele fala. Deixo também o mal e a morte. Então só tem dois. E ele diz assim, lá em Apocalipse capítulo 3, versículos que, não sei se é 17, 16, por aí, ele diz assim, se você fosse frio ou quente, mas você nem é frio e nem é quente, você é morno, estou a ponto de vomitar. Quando você está nas duas partes, Deus tira a mão de você. Então, se nós estamos no caminho, caminhando errado, volte para o lugar certo. Se você está nas drogas, no álcool, na bebedice, que chama de álcool, está na prostituição, está julgando um ao outro, né? Está maldiçoando, dizendo que está amaldiçoando. Mas a Bíblia diz, né? Aquele que amaldiçoa uma pessoa abençoada, a maldição não vai para aquela pessoa, volta para aquela pessoa que amaldiçoou. Porque quando a pessoa amaldiçoa é porque ele não está bem com Deus. Amém? Então, meus amados irmãos, essa palavra veio para nos consertá-lo, né? E aquele que está preparado, ele tem a identidade de expulsar o mal e não rolar no chão, não. É a palavra de autoridade do Senhor Jesus é quem vai expulsar. É o nome do Senhor Jesus. Outro nome não expulsa. Amém? Então até aqui veio, né, do Senhor. E aqui nesse exato momento eu vou orar para que Deus tenha misericórdia, né? Ele já está tendo porque ele está anunciando a palavra. O que nós tem que fazer, né? Nós tem que dar ouvido e praticá-lo. Nós não tem que só que dar ouvido. Eu vou só ouvir, pronto. E continua fazendo a mesma, né, bicharia lá no mundo. Não. Nós tem que ouvir e praticar aquilo que Deus dá. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia. Mais uma vez, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, por esta palavra, este ensino, Senhor. E faça com que nós aprendemos, nós ouvimos, Senhor, e muitos vão ouvir. E esses que vão ouvir, que praticam, Senhor. Porque não adianta nós só ouvir e não praticar. O melhor é praticá-lo, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, Pai, do fraco. Tem misericórdia do doente. Eu digo doente da alma, Senhor. É melhor ele ter doença no corpo, mas ser com saúde na alma, Senhor. Porque assim, meu Pai, ele pode ganhar a salvação. Mas todo homem quer ficar, Senhor, são tanto o corpo como a alma, Senhor. Mas alguns deles se preocupam só com o corpo, Senhor. No dia de hoje, se divertir, Senhor. E ter lazer nas coisas do mundo, Pai. Meu Deus, tem misericórdia desta pessoa, Senhor. Com esta palavra, este ensinamento, Senhor, toca o coração dele para que ele possa mudá-lo, Senhor. Quem tem que mudar é nós, não é o Senhor. Não, é nós que tem que mudá-lo. Senhor, mas dá força a nós, Pai. Dá sustância, renova nossas forças, Pai. Todas as manhãs, Senhor. Com a tua misericórdia, o Senhor diz, nós não somos consumidos por causa da tua misericórdia, Senhor. Pois não tire essa misericórdia de nós, Pai. E ensina a nós a se converter, Senhor, dos maus caminhos, se converter, Senhor, dos crimes, da prostituição, dos vícios, das drogas, Senhor. Eu peço que o Senhor desce em favor de livrar o teu povo, Pai. Que nós não sabemos o dia que o próprio Cristo vai descer. Senhor, mas que seja hoje, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa teu povo e faz com que eles aprendam a se comportar diante de ti, Senhor. Que eles aprendam a vigiar e a orar, Senhor. Para que nós ficamos vigiando e quando o Cristo voltar, nós estamos esperando. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a cada um, Pai, que vão ouvir esta mensagem, Senhor. E peço a misericórdia do Senhor que possa abrir o coração deles, Senhor. A mente através dessa mensagem, Senhor. Para que neste momento eles venham a se converter, Senhor. Se arrepender, Senhor, e andar contigo. Crê no Senhor. Porque o Senhor disse, crê em mim e ser batizado e será salvo. Senhor, tem misericórdia desta nação. Porque a gente vê se estragando uns aos outros, Senhor.
maldiçoando uns aos outros, Senhor, julgando uns aos outros, Senhor. E luta, reino contra reino, Senhor, igreja contra igreja, irmão contra irmão, pai contra filho, filha contra mãe, nora contra sogra, Senhor. E ali está nesta bagunça, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, desce para livrar este povo, Senhor. Faça com que o Senhor diz que aquele povo de Israel senta o povo. E ali, quando o povo se sentou, Pai, o povo teve uma administração, Senhor, que ali foi distribuído o pão, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia desta nação, deste povo. Tem misericórdia de mim, Senhor, do meu filho, da minha família, Senhor, dos meus pais que estão lá no Piauí, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro a saúde da minha mãe e do meu pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tomei a saúde da minha irmã, Senhor, Francisca Maria. Que a mão do Senhor toca na vida dela, Senhor. E remove as hérnias que se encontram no corpo dela, Senhor. Eu profetizo a cura dela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Então fica na paz, que Deus abençoe e até a próxima oportunidade, meus amados irmãos. Né? Está aí o pastor Henrique Alves, lá do Rio de Janeiro. Bom dia, paz do Senhor Jesus, irmão. Né? Que Deus abençoe aí a sua vida, seu ministério, sua casa, sua família, em nome de Jesus Cristo. Um abraço para o Senhor aí, né? Abraço para sua família, em nome de Jesus, né? E esses que vão entrar depois, que vão ouvi-lo e praticá-lo com certeza, que Deus abençoe, em nome de Jesus, a casa, a família, o trabalho, o ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então fica na paz, que Deus abençoe, até a próxima oportunidade, assim se Deus o permitir. Amém?